a delegada Natasha Dolce. Deixa eu pedir para me pegarem uma aguinha para a senhora. Muito obrigado. Veja se está muito frio aí, está aí no vento Não, muito no tranquilo. rosto. A cadeira ajusta se quiser levantar, Tá tudo subir. ótimo. Deixa eu só puxar o microfone da senhora um pouquinho. E a senhora fica à vontade, que a senhora está em casa. Tá? Obrigada. E nós vamos tratar agora de um assunto bem sério. Vocês estão vendo, essa aqui é a doutora Natasha Dolce. É Dolce mesmo, né? Doce. É Dolce. Uhum. Eu achei que era italiano o nome, É, mas é Dolce mesmo. falo doce. Falo. Sim, na Itália é dolce, não sei. Tá certo. Então, a doutora Natasha é o seguinte, ela é delegada aqui em Pernambuco e ela ficou conhecida. Se tu vai pegar um copinho também para ela, Gabrielzinho, valeu. É, ela chamou a atenção, doutora Natasha, chegou ao público, digamos assim, depois do caso do Rodrigo Carvalheira, que é aquele empresário que teve as denúncias lá de, se não me engano, foi estupro, não sei se tinha violência contra a mulher também na Não, história, só só estupro. estupro. E aí veio à tona o nome da doutora, por quê? Porque ela foi colocada como se assim, o motivo da prisão preventiva do Rodrigo Carvalheiro teria sido uma ligação que teve entre os dois de telefone, que pelo que eu entendi foi uma ligação de amizade. Se a Sim, senhora permitir, a gente queria começar com isso, só para pode. dar a ordem Sim. cronológica, porque depois nós vamos entrar na parte que eu acho muito séria, que são as denúncias. Doutora, obrigado por ter vindo mais uma vez, pela confiança de estar aqui. Obrigada por expor, porque a maioria tem medo. Aqui a gente é meio doidinho mesmo. Doutora, fica à vontade, então. Como é que foi essa história? A senhora é amiga do empresário, o que Sim. não é nenhum problema. Uhum. E como é que foi essa ligação? O que é que aconteceu? Eu e o Rodrigo somos amigos, nunca me conheci em delegacia. Temos vários amigos em comum. Ele já tinha me contado do caso dele muito antes, né? Que estava acontecendo. E, enfim. E ele já queria tirar da delegacia justamente porque ele tinha me perguntado até se eu tinha acesso. Você não tem acesso da delegacia do Espinheiro, não consigo ver o que ela falou. Aí, Natasha, como que eu tenho acesso a esse inquérito? Eu posso ir lá? Eu falei assim, não. Eu acho que a delegada não vai te dar acesso você pessoalmente. Contrate um advogado e o advogado vai conseguir o acesso e te dar as cópias do procedimento. Ele contratou um advogado, né, e foi. Ele É, queria, então, que ele queria ter acesso, saber como faria para é, ter acesso ao inquérito. saber o que que falaram, o que que ela disse. Porque ele não tinha tido acesso ao inquérito. Não, não tinha, Ah, né. Então, só ficou sabendo que a menina tinha ido lá denunciado ele, então ele queria saber como que ele procedia a partir daquilo, né. Eu falei: "Contrata um advogado", ele contratou o advogado, né. Eh, Enfim, eu já sabia do caso, falei pra ele: "Rodrigo, não acredito que o caso vá ficar na delegacia da mulher, porque não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estupro é crime comum, e como crime comum, ele é investigado em delegacia de bairro. Já investiguei vários estupros em delegacia de bairro, então não é comum ficar em delegacia de mulher. verdade. Mas o caso continuou na delegacia da mulher e ele me perguntava: "Natasha, quanto tempo demora pra terminar o inquérito?" Aí eu falei assim: "Rodrigo, depende do delegado. Eu termino meus inquéritos em uma semana, se eu quiser." Vocês têm um mês para entregar para o Ministério Nada Público, né? no Código de Processo Penal prevê que é 30 dias, E pode né, prorrogar. pode prorrogar. Então, assim, mas, quem preside o inquérito é o delegado, então a gente termina no tempo que a gente quiser, né. Então e começou a demorar demais esse inquérito, ele não era chamado, ele me perguntava: "Natasha, tá normal?" Eu falei assim: "Olha, não tá normal. Realmente não tá normal, vê para o seu advogado por que que tá acontecendo." Ele chegou aí na delegacia 3 vezes querendo ser ouvido, querendo mostrar as provas que ele tinha para contradizer aquilo que estava sendo, falado, Uhum. e a delegada se recusava a ouvir ele. A delegada se recusava a ouvir ele, se recusava a colocar, anexar no inquérito as provas que ele tinha, né. Aí ele chegou a peticionar, o advogado dele chegou a peticionar pedindo para o inquérito sair da delegacia para delegacia competente, delegacia de bairro, né, até porque realmente estava muito estranho o que estava acontecendo ali, Qual seria a né. delegacia de bairro que deveria pegar? Seria a delegacia do bairro da vítima. Não sei, qual Não é onde seria. aconteceu o crime, é o bairro da Não, vítima. bairro da vítima. Tá. Eu achei que poderia ser a Acho que pode ser ou a delegacia delegacia onde onde aconteceu o aconteceu, né? crime ou da vítima. Casos de Tá. estupro, geralmente, acho que ficam na delegacia do bairro da vítima. Então, quer dizer, ele fez, então, pelo que eu estou entendendo, não foi um contato só com a senhora, foram vários, Vários, como vários. amigo da Aham, senhora, sim, para pedir orientação de como agir na história. sim. E isso legalmente não tem nenhum problema. Nenhum.
Eu não sou a delegada do caso, eu não tenho acesso ao Você não inquérito, estava dando privilégio nenhum para ele. nada. Se você ligar para você tem um amigo seu juiz, você quer saber como é que faz, o que que eu faço aqui? Tem uma pessoa me acusando, o que que eu faço? Tipo assim, vai na delegacia, contrata um advogado, faça isso, né? Então, legalmente, o que eu podia fazer, O que a senhora eu não estava poderia era dar a ele informações que informações, são do inquérito mesmo, né? até porque eu não tinha Tá. acesso ao inquérito, né? Não tinha como. Os inquéritos, eles são sigilosos, principalmente da delegacia da mulher. Eu tenho acesso aos inquéritos da minha delegacia. Eu era da delegacia do Espinheiro. Eu Tá, jamais tive inquérito, nunca fui lotada na delegacia da mulher, não tenho contato com ninguém da delegacia da mulher. Então, nem se eu quisesse, eu conseguiria qualquer coisa da delegacia da mulher. certo. Então, ele chegou a peticionar, né? O advogado peticionou para sair de lá. E numa dessas ligações que a gente teve, que foi a última ligação, que eles simplesmente falam que induziram em erro juiz e promotor, eu já pergunto para ele, e aí, como é que tá seu caso? Aí ele, a delegada finalmente marcou meu interrogatório. Aí eu pergunto, assim, massa, que bom, pra quando que foi? Porque ele estava querendo que terminasse logo o inquérito, justamente porque ele queria ser candidato a vereador. E Hum, realmente, então, ele tinha interesse que aquele inquérito se concluísse, entendi. né? Então, eu falei, nossa, que bom, né? Ficou para quando? Ele, não, daqui um mês. Eu falei, daqui um mês, Rodrigo? Mas tá estranho, né? Por que daqui um mês o interrogatório? Já tinha quanto tempo de entrega, de inquérito aí De nessa inquérito, o época? inquérito começou em outubro do ano passado. Então, assim, tava extremamente estranho, porque essa demora É, de não um. é normal, Não, né? não é nem um pouco normal esse tempo todo de um inquérito policial, de uma Tá. denúncia que seria um estupro de 2016, salvo engano, 2009, não me recordo, né? Enfim. É... Aí nisso eu falei assim, Rodrigo, daqui um mês, mas tá demorando demais, tá estranho, você vai tirar o inquérito de lá? Porque ele chegou a solicitar expressamente, formalmente, né? Isso não é nada escondido. E ele falou assim: ah, tá, até tentei, mas deixa pra lá. Tentei tirar, mas não consegui, deixa pra lá, sou inocente mesmo. Eu falei assim, deixa lá. Aí eu, nossa, mas e aí, você vai se candidatar? Ele não, infelizmente não. Deus abre uma porta, fecha uma porta, mais abre duas, abre três. Eu falei assim, pô, Rodrigo, você devia ter corrido lá atrás pra terminar esse inquérito, né? Pra ter agilizado, porque esse inquérito, né, enfim, não era pra ter sido assim. Aí ele, mas Deus sabe o que faz, sou inocente mesmo e tudo bem. Essa foi a ligação, né? E ele fala, A conversa foi essa. a conversa é essa, Tá. né? E desde então a gente tentava, inclusive, eu tentava entender por que a demora do inquérito. Eu falei pra ele, isso é uma coisa que eu falo abertamente. Quando a gente mexe com pessoas influentes, o delegado de duas uma. Ou ele quer se aproveitar Da mídia. da mídia da pessoa para subir em cima e fazer seu marketing. Sim, Isso eu já tinha falado pra ele, inclusive. sim. Ou ele tem medo de mexer. Porque a gente não tem na mobilidade. A gente mexe com política, a gente pode ser jogado, transferido, e tanto que eu fui transferida 14 vezes em 2 anos. Então, assim, eu tenho medo de mexer com político, que eu nem mexi com político e fui transferida 14 vezes. Imagina se eu mexer com alguém grande. Eu, sinceramente, já tô lá em Araripina. Mesmo com minhas coisas aqui, você não vai pra lá. E não falando mal de Araripina, mas a questão de Não, distância, porque né? não é uma coisa como uma promoção, é uma punição. Uma punição. E isso não tem nenhum segredo, isso Nada. não é novidade. Eu Uhum. trabalho há 24 anos cobrindo polícia aqui e eu já sei disso há muito Há tempo. muito tempo, todo mundo sabe. Então, isso aí não tem segredo nenhum. Então, só para o pessoal entender, a gente está falando daquele caso do Rodrigo Uhum. Carvalheira, porque a doutora Natasha Dotti é a delegada que o pessoal lá do Ministério Público se baseou na conversa dela ao telefone com o Rodrigo Carvalheira para colocar a prisão preventiva dele, né, em voga. E ela está explicando aqui essa ligação. Então, a ligação, basicamente, doutora, foram Basicamente, ela é várias. essa. Não pegaram somente essa ligação da gente conversando sobre isso, Hum, né? E ele, não, tá bom. A gente desligou o telefone. Em outra ligação, eu peço pra ele, assim, ó, estão tentando mexer comigo aqui de novo. Ele já sabia todo o meu histórico de perseguição na polícia, né? Então, assim, ó, Noronha vagou. E isso, né, Fernando de Noronha é uma coisa que eu peço já faz 3 anos. Pedi pro diretor do RH, pedi pro presidente da Associação de Delegados, todos assim, tem inclusive tudo por WhatsApp, eu pedindo pra ir pra Noronha justamente pra fugir da perseguição. Quando o pessoal pensa, Fernando de Noronha, você quer ir pra ilha e não fazer nada? Gente, é uma ilha maravilhosa pra você visitar, ficar 10 dias, uma semana. Não pra você trabalhar, ficar um mês lá, reclusa, sem longe dos seus amigos e família, E tá? outra coisa, Noronha tem trabalho para a polícia, tá? Porque Pois é. tem droga, tem outras coisinhas Hum, mais delicadas, inclusive, para fazer. Justamente. E aí, Então.
Tá, então aí depois então você ligou de novo pro Rodrigo pra Aham. poder falar assim: "Ó, estão me Tá perseguindo". perseguindo. Eu já sabia, né, da perseguição. Falei assim: "Ó, tô querendo mexer comigo de novo aqui", que eu tinha acabado de chegar em Espinheiro. Cheguei em Espinheiro também foi em novembro, Uhum. né, estão querendo mexer comigo de novo e Noronha vagou. Tenta me colocar lá, porque é uma ilha, é longe da corregedoria, longe de todo mundo. Eu acho que o pessoal poderia me esquecer em Noronha, né. Enfim, aí eu pedi pra ele: "Não, tá bom, vou ver o que eu consigo fazer". Essa foi a ligação. Por quê? Porque ele é de uma família influente aqui, Uhum. né, em Pernambuco, em Recife, e ele poderia conversar politicamente É, para ver como é que poderia sim, interferir nisso. Foi essa a tua tentativa. sim. É O mais que eu falei, ele foi mais um de todos que eu pedi. Pedi pra várias pessoas. E quem eu tivesse acesso eu ia pedir, porque realmente tem uma hora que a gente não aguenta mais ser perseguido. Quando Então, é que começou isso, hein, Natasha? começou no Cabo de Santo Agostinho, Quando, assim? 2019. Você chegou aqui em Recife quando? Você é de Goiás, se eu não me Eu engano, sou né? de Goiás, cheguei em 2018. Meu primeiro ano foi em Afogados da Engazeira, Lá no lá no sertão. sertão. Tive um chefe na época maravilhoso, inclusive, que pra mim foi um pai. E ele mesmo falava: "Você vai se arrepender quando você for pra região metropolitana". Realmente eu me Porque os cegos arrependi. são muito mais, né? Porque ele fala que é o pessoal todo mundo querendo a cabeça um do outro, então você vai se arrepender. Ali não é igual aqui não. Enfim, mas eu falei assim: "Eu quero trabalhar". Em Afogados da Engazeira a criminalidade era muito baixa, Sim. né. Uma cidade mais pacata, mais Afogados da Engazeira, na tranquila. verdade, era a seccional. Eu estava em Quixaba, que era uma cidade de 4.000 habitantes. Então, assim, não tinha nada. Não tinha criminalidade, zero. Não tinha um roubo, não tinha homicídio, não tinha nada para investigar. Então, eu Era queria. no máximo uma briga de bebo, uma É, coisa dessa. bem isso. E olhe lá, quando tinha isso. Coisa assim de cidade pacata, né? É, É. E a senhora queria, logicamente, né? quem é o sonho de, sonho de ser delegada, eu queria Quer trabalhar. trabalhar, quer Eu agir. quero trabalhar. E aí de Afogados foi De pra onde? Afogados, eu fui pro Cabo de Santo Agostinho. Ali, sim. Cabo de Santo Agostinho, ele é visto como caverna do dragão na polícia. Só se joga pra lá os policiais que estão dando problema. Ah, é? É visto como castigo. Só que me colocaram lá realmente, falou assim: "Ó, todos os policiais que passaram aqui, os delegados não produziram", porque realmente colocava os delegados que não queriam estar na polícia, nada, e jogava lá. Só que pra mim foi um presente. Porque É, você queria trabalhar. porque eu queria trabalhar, então o cabo pra mim e realmente não só é um presente, eu amo o Cabo de Santo Agostinho, nunca quis ter saído do Cabo de Santo Agostinho. Pra mim foi o melhor local que eu trabalhei, isso, sem dúvida, Em 2019 em isso. 2019. Só que isso começou um assédio de um chefe que começou a infernizar a minha vida. E nisso começou realmente gastrite, tudo, e Assédio moral ou sexual? inicialmente sexual. Hoje eu falo assim, eu não entendia isso até passar isso para vários advogados, porque assim, eu também tinha 25 anos quando eu entrei na polícia, foi meu primeiro emprego. Então, assim, para eu chegar realmente hoje e bater, assim, hoje eu sei o que eu vivi, foi as pessoas: "Natasha, você viveu isso?" Eu falei assim: "Realmente, eu entendo hoje o que que eu vivi", né. Então, e aquilo depois foi se tornando um assédio moral e de começar a me ligar às 7 horas da manhã. Eu não esqueço isso, um dia que ele me ligou 7 horas da manhã: "Onde você tá? Com quem você tá?" Eu falei: "Mas isso é normal? Meu chefe me ligar pra saber onde eu tô, com quem que eu tô?", né. Então, assim, passei por coisas absurdas. E ali começou minha gastrite, eu vomitava, só que eu estava em estágio probatório, eu não tinha como pedir pra sair de lá. E só que eu continuava trabalhando bastante. E quanto mais eu trabalhava, mais eu incomodava. Porque não bastando, eu comecei a me destacar muito no cabo. É, E essa pessoa era seu chefe imediato, imediato. imediato. Seccional, né? Seccional, Tá. justamente. Cabo de Santo Agostinho, tu perguntar de mim lá, todo mundo vai saber. Eu falo, eu não tenho só o meu nome ali, eu tenho números a meu favor. E números que não são fictícios. A criminalidade do Cabo em 2019 reduziu. Isso é fato. Eu ganhei PDS, Prêmio de Redução de Criminalidade, 3 trimestres seguidos. Eu estava no Cabo de segunda a segunda. Eu amava trabalhar naquele lugar. E a senhora estava como uma delegada titular da Eu era Delegacia do delegada Cabo. titular do Cabo Santo Agostinho. Então, eu tinha um bom acesso com todo mundo, com juízes, promotores, então realmente aquilo ali começou a mudar bastante. E de uns tempos pra cá, realmente, o número da criminalidade no Cabo que vem sendo Só aumenta, noticiado. Não, o Cabo foi dominado pelo tráfico. só aumenta. Aumenta. Então, Realmente, eu acho que o único ano que ele esteve com a criminalidade reduzindo foi em 2019, quando eu estive à frente do Cabo Santo Agostinho. E isso começou a tornar um incômodo. Um entendi. incômodo porque eu era uma delegada nova, mulher, se destacando, de um chefe que não queria que eu me destacasse.
E comecei a virar uma ameaça justamente porque bons resultados trazendo como que ela estava conseguindo fazer aquilo. E pior, pelo que eu tô imaginando, porque assim, eu aprendi um pouco sobre relacionamentos abusivos, sobre narcisistas e etc. E pelo que eu tô entendendo que você tá me passando, houve também a história dele ser rejeitado. É, Da investida ser rejeitada. Então aquilo sim, já, opa, quem é ela para me rejeitar? E depois você justamente. começar a ascender profissionalmente, imagino como é que deve ter ficado a casa de um cara Aquilo narcisista, né? começou no cabo, assim, ele vai cair, a Natasha vai subir. A Natasha é a próxima seccional daqui, não tem como. Então, assim, aquilo começou a passar, e assim, eu nunca quis nem ser seccional, eu não tenho perfil de gestão, eu realmente sempre fui delegada de rua, Operacional. operacional, não gosto disso. Então, assim, e comecei a chamar muita atenção. O que que aconteceu no final desse ano? Apesar de todos os elogios de Câmara dos Vereadores, de prefeitura, de juízes, de promotores, ele me avaliou mal no estágio probatório. Em assiduidade e eficiência, já que era inegável, que eu estava lá todos os dias trabalhando, ele colocou 10. Mas em probidade, em ética, ele colocou 1. Eu quase fui reprovada no estágio probatório por conta dele. Foi a primeira vez que você recebeu uma represália de Uma perseguição e represália de etc. perseguição foi dele. No mesmo mês, ele também notificou a corregedoria que durante as minhas férias o pessoal não estava realizando nenhuma prisão e eu teria ordenado isso. E ele teria visto mensagens de WhatsApp nesse sentido que o pessoal teria procurado ele. Abriram um PAD contra mim sobre isso, Eu me lembro Um disso. PAD seria o que mesmo? processo Processo administrativo administrativo. disciplinar, com base só na denúncia dele. Para começar, não se abre um PAD com base em denúncia. Abre-se uma investigação, para depois um PAD. Mas eu não tive direito de ser investigada. Eu fui direto responder um PAD. E nenhuma mensagem foi juntada, porque não existem mensagens. Nas minhas férias eu estava no Atacama sem sinal e depois eu fiz cirurgia. Uma cirurgia plástica. Então, assim, essas mensagens elas não existem e nunca foram provadas. Eu mesmo cheguei na corregedoria e falei assim: toma meu celular, pode procurar qualquer mensagem que você quiser. As mensagens que tinham, elas era no final do mês que eu estava pedindo para o pessoal parar de fazer prisões fora do município e focar no Cabo de Santo Agostinho. Ah, então isso é que aconteceu. Você não É, falou para pararem de prender, não, eu mandei parar de prender fora do município. para Que é se isso, concentrar no município concentrar, que você tem a que é a gerência área lá. de atuação. Não Tá. tem sentido se meus agentes saírem e ir para Itamaracá fazer uma prisão do furtador de galinha para realmente publicar que você, olha, a gente fez uma prisão aqui no Cabo. Não, vocês não fizeram. E a discrepância também geográfica, né? Não, é que é o seguinte, veja. Ela tem que dar o resultado. A delegacia do Cabo de Santo Agostinho, ela tem uma gerência, uma área de atuação. E se você está numa cidade como o Cabo de Santo Agostinho, que tem muito tráfico, que tem muita morte, ela tem que atuar ali dentro. Justamente. Eu entendi o que a senhora está dizendo. Então, a Tem que mensagem não cuidar foi de não dentro prendam, a primeiro. mensagem foi, pô, não vai prender lá fora não, que eu tenho que prender aqui. Justamente. Ok, entendi. Enfim, a corregedoria não entendeu dessa forma. Ela me puniu. Fui punida, não sei quantos dias de suspensão que eu recebi. Absurdamente. No próprio PAD, eu anexei provas desse chefe que me assediava, inclusive mensagem, o WhatsApp dele me chamando pra sair. E. Sério? Sério. E a corregedoria no próprio. Esse mesmo gestor, esse mesmo. Assim, esse próprio gestor. E a corregedoria, inclusive, no relatório final, pediu a minha punição e pediu a investigação preliminar contra ele por assédio. Essa investigação, obviamente, nunca foi aberta, porque quem é da gestão não é investigado. Não existe investigação contra ele. Ele continua Ah, peraí, isento. foi feito o pedido para abrir investigação e não abriram? Óbvio que não. E Não. pode isso? Na corregedoria pode tudo. Na corregedoria pode tudo, tanto que eu te falo. Absurdamente. Eu vou dar um exemplo. Acho que foi ano passado, ano retrasado, o chefe de polícia utilizou a viatura para ir para a praia com a família. Ele não foi punido. Faz mais um tempinho. Abriram um procedimento contra ele porque foi para mídia. Porque senão não teria nem sido aberto o procedimento. E eu acho que na época, eu acho que só fui eu que dei isso lá no Bora Pernambuco. É. Acho que fomos os únicos a dar isso aí. Tem umas fotos. Na época era o chefe, o Fortinho e o Sim. Gordinho, é isso mesmo. Tá, vamos lá. Justamente. Então, eu falo, vai na corregedoria e procura quantos gestores estão respondendo procedimento. Nenhum. Tenho certeza que nenhum tem procedimento. Mas quem é perseguido na polícia tem. Nenhum ali é investigado. Eu vou acalmar teu coração um pouquinho com uma coisa, até para o pessoal que está assistindo Uhum, agora também entender. Eu tenho amigos delegados uhum, e
A primeira vez que eu escutei isso que a senhora está falando agora foi em 2007, Uhum. que isso acontece. Então, a gente sabe que isso acontece, então Acontece. fique tranquila, a senhora não está falando com pessoas que vão duvidar Uhum. muito do que a senhora está falando, Sim. não, porque eu tenho um amigo delegado homem, logicamente que eu não vou revelar aqui, que ele entrou em depressão, de verdade. Ele tentou se matar. E era um cara que estava em ascensão, na época da DHPP, né, quando a DHPP Sim. tinha um prédio em Biribeira ali, DHPP super conceituado na época, um cara muito bom de investigação, porque a gente tem delegados, por exemplo, tem delegado que virou deputado, por exemplo, que nunca soube investigar nada. Era montado na investigação do outro, que era o parceiro lá, e o outro é que era o investigador Que bom é o mesmo. investigador, justamente. Genial, por sinal, um dos melhores delegados que eu já vi. E existe, né, quem gosta da fama e etc. Isso em todo canto, acho que o ser humano tem ego, mas Uhum. o que eu acho importante, e a senhora está sendo muito corajosa em fazer, e eu aqui não estou entrando em questionamento do caso Carvalheira. Não chamei a Sim. senhora aqui para falar do caso Carvalheira. Só trouxe à tona como é que foi aquela ligação para poder pontuar o pessoal. Sim. Mas é muito corajoso fazer a denúncia. Porque a gente que denuncia as coisas erradas, como eu denuncio na minha profissão também, nós somos execrados do meio, colocados como os garotos problema, Eu sou e o problemática. foco muda. O foco deixa de ser a denúncia e passa a ser a pessoa como alvo. Sim. Então, a senhora está falando com uma pessoa que está entendendo o que a senhora está dizendo. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro assédio que a senhora sofreu, então, sexual, e Uhum. depois moral, Cabo de Santo Agostinho. Sim. E a senhora foi investigada na corregedoria, foi punida, na verdade, Sim. com suspensão. E o gestor Não foi investigado. não foi investigado, mesmo tendo tido o pedido do assédio sexual que ele praticou a senhora. Uhum. E aí a senhora continuou do cabo ou foi transferida? Não, aí me jogaram pra Cavaleiro. Jogaram a senhora para Cavaleiro. É. Me tiraram de lá, inclusive perdi uma operação que eu tava começando a rodar no cabo. Mais um prejuízo ao serviço público, à segurança. Então, fui para Cavaleiro, lá eu fiquei 3 meses. Fiz uma prisão de grande importância. Assim que eu cheguei, me deram. Era um chefe do tráfico do Morro do Cuscuz. Sim. E que estava foragido há alguns meses, com vários mandados de prisão e ninguém conseguia prendê-lo. Eu realmente tenho uma paixão por procurar realmente fazer prisões, né? Então, meu sonho sempre foi ser da capturas. Isso aí nunca foi escondido de ninguém. Então, quando me deram aquilo, eu foquei naquilo e fiz aquela prisão. Fiz num sábado com 2 agentes. A gente entrou numa festa. Com 2 agentes Eu só. entrei com 2 agentes numa festa na favela e dei voz de prisão dele no meio da festa. Saí com ele de lá preso. Nós 3 estávamos de. Só quem acompanha o trabalho da polícia tá entendendo o que essa mulher tá dizendo agora. Você entra numa festa que tem um traficante, que tem um cara lá, que Não tá é pra no meio da qualquer um. comunidade. É o chefe do Com tráfico. 2 agentes. Não é pra qualquer um, não. Entrei sem colete, entrei descaracterizada, saí com ele em 2 minutos. Realmente, aquele dia o pessoal me chamou, quem gosta de mim me chamou atenção, Natasha, vai devagar, você tá se colocando em risco demais. E realmente, gente, eu não pensei. Eu só tava louca pra prender esse cara. É porque Só depois da prisão que Eu pensei, ué, deixa eu me colocar aqui e veja que coisa realmente. triste a gente tá ouvindo, porque a gente tá ouvindo uma profissional que tinha tesão pela profissão. É. A palavra é essa, Eu amava o que eu fazia. né? E agora deve estar extremamente decepcionada. Enfim, a senhora pegou esse cara, e aí? Eu peguei esse cara, obviamente, mandei na época pro meu chefe assim, ó, tô com ele, tô levando ele pro presídio, ele não tô acreditando. É sério? Foi sério. Aí pediram elogio funcional pra mim, justamente por causa dessa prisão. O Boa. que aconteceu? Aquele antigo chefe, nesse momento, virou diretor. O que ele fez? Pegou meu elogio funcional, não é caso de elogio, arquive-se. Foi o primeiro elogio funcional negado. ele foi transferido do cabo Não, para ele foi Cavaleiro também. Foi promovido. O cara que ela denunciou, o cara me assediou sexualmente, pelo que eu entendi, tem a mensagem que chamando você para sair, que pediram para abrir um inquérito na corregedoria por assédio sexual contra ela. Não abriram o inquérito, ele foi promovido. Foi promovido. Subiu de cargo. É isso que acontece na Polícia Civil de Pernambuco. É por isso que eu falo que aqui eu descobri que eu aprendi que o que é errado não é errado, o que é errado aqui é certo. Então, A senhora sabia que ele estava já na posição de diretor quando a senhora não, fiz só essa soube? prisão antes, quando já tinha tava o pedido, rolando o processo do pedido de elogio funcional, ele se tornou diretor.
Eu desesperei, pedi, pelo amor de Deus, me volta para Fogaça da Engazeira, para qualquer lugar, eu não quero ficar aqui. Você já sabia que ia sofrer É retaliação? óbvio, né? Retaliação. Retaliação. E tanto que abriram logo depois, um mês depois, abriram outra sindicância contra mim. Por supostamente eu estava no plantão de prazeres, falaram que não tinha agentes na sala do boletim de ocorrência para atender o público. Eu a hora que chegou pra mim e me respondeu, eu falei assim, tá, o que que eu tenho a ver com isso? Pergunta pros agentes onde eles estavam. O plantão é de 24 horas, eu estava na minha sala. E fala que tinha uma equipe da PM sem atendimento. Teve a sindicância disso, a polícia militar, os Isso foi aonde, perdão? prazeres. Prazer. A senhora saiu de Cavaleiro para Prazeres. Fui para o plantão de prazeres. Né? Que Então, não é um plantão fácil, não. porque o plantão de Prazeres pega toda Jaboatão. É do E Moreno Cabo também. até... Hã? E Moreno também. E Moreno também. Uma delegacia só. Uma delegacia só e não tem nenhum plantão especializado. Recife mesmo tem plantão especializado na Mulher, criança e adolescente, criança, isso. mulher, Exato, tudo. exato. Jaboatão exato. não, é uma equipe inteira para todo Jaboatão. E outra coisa, uma equipe, na época, não sei se eu tô certo, na época que eu tava cobrindo polícia lá, eram 3 agentes. Isso. É isso mesmo, né? É isso. O delegado, 3 Delegado, agentes. 3 agentes e 2 escrivães. Mas quando eu tava lá, para mim tem que ser um só. Um escrivão, Para mim 3 são escrivão agentes. e 3 agentes. Quando eu não tinha 2 agentes. Enfim, falaram que não tinha agentes para atender o público. Eu fiz um plantão de 24 horas. Talvez eles estão conduzindo droga, conduzindo preso. Pergunta pra eles É onde porque eles tem que fazer estão. a parte de. Veja, o agente na delegacia, minha gente. É assim, você tem 2, 3 agentes para fazer a parte administrativa, que é a confecção de BOs, etc, etc. Você tem o agente que tem que investigar, você tem o agente que tem que fazer a parte operacional, tem que levar preso para fazer exame de corpo de delito. Tudo com a mesma equipe. Uhum. Como é que você dá conta? Quando eu sempre bato que não tem efetivo suficiente nas polícias de Pernambuco, eu bato nisso há anos. É porque a gente, quando vai cobrir em loco, a gente vê a dificuldade que é. Eu já vi delegado limpando delegacia. Limpando delegacia. Porque tem que fazer. Enfim, doutor, desculpe interromper, porque as experiências Não, pessoais minhas corroboram com o que a senhora está falando. Enfim, abriram sindicância contra toda a equipe, por isso. Os PMs foram ouvidos, negaram, falaram que não, que eles tinham sido atendidos por mim, inclusive. Até porque eu fazia atendimento, a minha primeira sala era do delegado, então, assim, quem batia lá eu atendia, nunca tive problema com isso. Enfim, ficou tudo provado que realmente o serviço estava sendo prestado. Em 2 relatórios eles pediram para arquivar por ausência de provas. Eu pedi para o meu advogado peticionar e falar que não tinha ausência de provas, estava provado que não tinha nenhuma conduta ali errada, na verdade, né? Isso foi desse diretor também, essa hora? Não, mas já era da gestão, né? O diretor ele já tinha deixado de ser diretor. Enfim, quando isso aconteceu, que eu fiz esse pedido, eles mudaram de opinião e falaram: não, agora tem problema sim, a delegada vai ser. Transferida. Não, a delegada vai ser culpada. Eles me puniram por não organizar a equipe e me deram 5 dias de suspensão. Já a segunda suspensão tua. A segunda suspensão. Eu até fico assim: bom, se eu não organizei a equipe estava desorganizada. Os agentes não foram punidos por quê? Responsabilidade objetiva? Eu sou responsável por tudo que acontece no plantão? Eu tava na minha sala trabalhando. Por que eu fui punida? Não bastando esse processo, essa sindicância ela prescreveu. Aqui a gente tem uma lei estadual, de servidores estaduais, que prevê que a prescrição ocorre em 2 anos. Pela primeira vez na corregedoria, a corregedoria se negou a reconhecer a prescrição, rasgou a lei e aplicou para mim a lei de servidores federais. Lei 8.102 falou que não, aqui para a Natasha é 3 anos. Não está prescrito. A Natasha vai ser punida. E eu fui punida. Eu tive que ir na justiça, pedir anulação. Foi realmente um acordo muito simples. Não se aplica a lei de servidores federais para servidor estadual. Óbvio. Óbvio. Eu tive uma alta multa descontada no meu salário, até hoje não foi restituída, inclusive. Em Devido a porcentagem, isso. só em porcentagem. 60%, 50%, Acho que uns 40%. Não, 40%. Quase não me metade do seu recordo. salário. Enfim, não, acho que foi uns 30% realmente menos. Enfim. Foi isso que aconteceu. Depois do Cavaleiro, enfim, depois de tudo que aconteceu, eu fui para homicídios de Paulista. Não, Paulista não, Igaraçu. Né, que a delegacia de homicídios fica em Paulista. Cheguei pro gestor e falei assim: é pra trabalhar? Ou é pra encostar? Me avisa, porque assim, eu não quero mais brigar com ninguém. Ele falou: Natasha, é pra trabalhar. Eu, tá bom. Então é pra trabalhar, tem certeza? Tem, é pra trabalhar, ok. Um mês, rodei uma operação com 14 alvos. O que eu ganhei? Transferência. Ah, não.
Isso que ano? 2020? 2020, 2020, 2021. E tu conseguiu prender os 14 alvos. Estranhamente, a operação era para ter helicóptero. O helicóptero me mandou mensagem 8 horas da manhã. Eu falei assim, doutora, vai sair que horas? Eu falei assim, se você é da polícia, é muito tempo. Você sabe que 5 horas da manhã. É Vocês quando cadê? Como é que vocês não estão sabendo? Ah, estranhamente, a inteligência também tinha levantado o endereço errado da casa do lado. A operação, realmente, ao meu ver, foi um fracasso. Foi metade, acho que metade ou um pouco mais que foram presos, mas tinha condições de prender todo mundo. Eu acho que eu falo, se eu tivesse feito o levantamento, inclusive, nenhum daqueles alvos teriam sido foragidos. o levantamento não foi feito pela senhora. A senhora Não. só coordenou a Coordenei, mas a parte. gente manda pra inteligência, é a inteligência que É a fez. inteligência que faz a É, execução da coisa. Da parte justamente. de pegar os Não endereços. entendi por que que foi um serviço tão mal feito, porque geralmente a inteligência faz um serviço muito bem feito. Então, realmente foi pra mim meio assustador. Mas tudo bem, ganhei uma transferência. Logo depois eu continuei atrás desses presos, né? Desses foragidos. Ganhei transferência e fui pro homicídio de Olinda. Em A Olinda, homicídio de Olinda é aquela que fica na beira da ponte lá do Janga. sim, Só ajeitar aqui. claro. Fui pro homicídio de Olinda e ali eu falo assim, todas essas transferências me deram conhecimento muito grande do que acontece na polícia. E ali eu me recordo muito de um comissário que chegou pra mim, doutora, eu tô aqui há anos, acho que ele tava lá já fazia uns 14 anos, e os delegados que eles chegam, eles não querem investigar os inquéritos antigos, os homicídios antigos, porque aqui na polícia eles só cobram os homicídios do ano. Então a gente brinca que aqui na Polícia Civil de Pernambuco existe prescrição anual. Virou o ano, não se investiga mais. E isso é verdade. É. Isso é verdade. Então ele falou assim: "Ah, doutora, eu tô aqui há muitos anos, eu conheço mãe de vítimas que estão me pedindo, pô, vai atrás, meu filho foi morto, o cara que matou tá andando aqui." Aí eu falei pra ele, falei assim: "Deixa eu te falar uma coisa, tu consegue investigar os homicídios do ano e os antigos?" Ele: "Consigo." Eu falei: "Então vambora." Só que é o seguinte, a galera não gosta de mim, a galera me persegue. Vamos mandar os inquéritos escondidos? Não coloca na planilha que a gente tá mandando, a gente vai mandar escondido. A Como é que polícia seria mandar escondido? Só pra eu Porque entender. todo mês a gente faz uma planilha dos inquéritos remetidos. Tá. Então, eu não colocava na planilha que o inquérito estava sendo remetido e remetia para o Ministério Público. Justamente para a polícia não saber, não tem meu interesse nenhum que realmente a polícia reconheça meu trabalho. Eu faço meu trabalho porque eu gosto do meu trabalho. Mas essa manobra é uma coisa que é ilegal ou irregular? A planilha é só administrativa, só para eles terem conhecimento de. Burocracia. É burocracia, só para ter conhecimento de quantos inquéritos foram remetidos. Tipo assim, vocês não sabem, se vocês souberem que eu tô mandando inquérito desse ano e dos anos passados, eles vão me perseguir mais, Hum, né? Porque nenhum delegado faz isso. Então, vamos mandar escondido. tá. Certo. Aí começamos a trabalhar, realmente foi outra equipe, foi a minha melhor equipe, foi Homicídio de Olinda, aquele pessoal gostava muito de trabalhar. A gente trabalhava sexta à noite, ficava até 2 horas da manhã, de sexta para sábado. Chegava na delegacia, tinha 30 pessoas intimadas para ser ouvida, era eu numa sala, o escrivão em outro, o comissário em outro, todo mundo fazendo oitiva. E começamos a girar a delegacia. O que eu ganhei? Outra transferência. Qual é a justificativa da transferência? Interesse Dizia. público. Era sempre interesse público. Eles não falam justificativa. É interesse público. E colocaram no homicídio do Ibura. No homicídio do Ibura eu tive conhecimento realmente do que estava acontecendo. Cheguei no homicídio do Ibura em setembro. O chefe falou pra mim, Natasha, a De gente tá... 21, Setembro de... Não recordo do ano. Acho que 2021 ou 2022, não sei. Enfim, Natasha, a gente tá com uma taxa de resolução de 27%. E a gente precisa fechar em 60%. Aí eu, tá. Tu quer que eu investigue os homicídios que aconteceram de setembro pra trás até janeiro, no Ibura, que é a maior taxa de homicídios, Exato. e dos que ainda vão acontecer, e eu fecho em 60% em 3 meses. Que eu falei, cheguei em final de setembro, então outubro, novembro, dezembro, em 3 meses, você quer que eu faça isso? Ele, não, pois é, a gente sabe que é meio difícil, mas a gente vai dar um jeito. É impossível. Me desculpa, mas Não, não tem impossível como. com a equipe que você, o número de pessoas que você tem à À disposição. disposição, eu falei assim, não Se você tivesse 100 pessoas com você, até que Aí eu dava pra fazer alguma saí, coisa. pensei, voltei pra ele e falei assim, ó, me dá uma equipe. Tá vendo? Me dá uma equipe. Aí, o que ele fez? Me deu 3 novinhos com mês de polícia. Eu cheguei nele e falei assim, ô doutor, pera lá. O senhor tá me colocando na pior favela que tem aqui em Pernambuco, onde tem a maior taxa de homicídios aqui, com 3 novinhos com mês de polícia, que não conhece a área. Como que tu quer que eu feche com 60%? Não vai andar pra canto nenhum. Me dá um não comissário, fecha nem 5.
Me dá um Não, isso não, comissário. porque o novinho, o cara que não conhece a área, Ele para não fazer um tem negócio nada. desse, você tem que ter uma pessoa que conheça os becos, conheça as pessoas, já tem Exatamente. informante. Que, né, Claro, justamente, pô. que tenha malícia de polícia. Um mês de polícia, a pessoa não tem malícia, ela está se formando. É. Né? Então, assim, não, você não coloca realmente novinhos no Ibura. Né? Ele, não, infelizmente, é o que tem. Aí eu, tá. Eu só tinha um agente meu que me acompanhava. Eu falei assim, ó, vamos formar os novinhos. Uma semana aí, vamos trabalhar, subir favela, subir escadaria, o que tiver pra fazer. Os meninos vão ter que conhecer o que é o Ibura. Então, eu falei assim, pelos meus cálculos que eu fiz, não tinha como fechar aquele 60%. Aí eu voltei no meu chefe e falei assim, doutor, eu vou fechar em 60%, mas eu preciso que você coloque a delegacia para rodar de segunda a segunda. Eu não vou ter final de semana, eu não vou parar nenhum dia. Você Agora se vai de segunda. propôs a Eu isso. propus a isso. Abre para mim, por favor, plantão extra para os agentes, para mim e para os escrivães, que a delegacia vai rodar de segunda a segunda, para eu poder fechar em 60%. Quando eu voltei, ele falou assim: Natasha, foi autorizado. Para os agentes e para o escrivão, para você não. Eu falei assim: o que os agentes com meio de polícia vão fazer sem mim? Me informa, por favor. Até porque não é a senhora que tem que coordenar. Mas não foi autorizado. Eu falei: não tem problema. Como eu já estava acostumada, eu falei: não tem problema. Eu vou trabalhar de segunda a segunda sem ganhar nada a mais. E eu trabalhei de segunda a segunda, outubro, novembro e dezembro. Eu fechei em 69% de resolução. O que eu ganhei? Outra transferência. Tem alguma coisa que a senhora não está me contando. A senhora deu uma tapa em alguém da diretoria, a senhora mandou alguém para algum canto. Não pode. O que a senhora está me contando não tem como bater não tem como. Tem. Eu te explico. A partir do momento que aqui você mostra bons números, mostra bons resultados, você se torna uma ameaça. Uma ameaça porque Tá. todos os meus chefes são cargos comissionados. E eles começam a ser cobrados com base no que eu estou fazendo. São cargos São comissionados. todos cargos comissionados. Livre escolha, livre nomeação e livre exoneração. Todos. Então, assim, Eu achei que todos os chefes eram delegados são também. todos delegados, mas cargos comissionados e delegados. A gente escolhe quem são os delegados que vão virar. Então, assim como eu incomodei meu primeiro chefe, que eu poderia ter a possibilidade de subir, eu também estava começando a incomodar a gestão inteira. Porque eu apresentava bons resultados. E E nisso, também não se intimidava, pelo que eu estou entendendo, você tem não. uma postura de não, pera, eu estou certo, eu vou até o fim. Eu falava assim, se eu tô certo, eu posso. Se eu tô certo, eu posso. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E também foi no homicídios do Ibura que eu entendi o que estava acontecendo da criminalidade do Estado. Eu tive um caso de um homicídio que o meu informante me passou que quem tinha matado seria uma tal pessoa. Eu perguntei quem era, ele falou assim: não, doutor, é um cara com. Deve ter uns 30 processos de homicídio, ele só vem aqui na área pra matar. Esse cara tem uns 10 mandados de prisão, ninguém consegue prender ele. Não tem policial que prende ele. Bom, inquérito fácil de fechar, né? E um cara que já matou Deus e o mundo, é só eu pegar a qualificação dele, o nome, E vamos embora. e eu fecho esse inquérito fácil, peço outra prisão dele. O problema é que ninguém tinha a qualificação dele. E então eu comecei a descer os inquéritos antigos. O meu informante fazia me dar as pessoas que ele matou. Eu preciso saber das vítimas antigas dele. E eu comecei a descer os inquéritos antigos e comecei a achar as vítimas e falar assim, ó, ele tentou matar uma tal pessoa que virou tetraplégica. Eu falei assim, achem essa pessoa, né, no Ibura, quem é essa pessoa. E a gente achou ele, e quando ele veio na delegacia que eu intimei, Hum. ele falou, eu perguntei, você já veio na delegacia? Ele, não. Tu nunca veio na delegacia? Não. Tu sofreu uma tentativa de homicídio e tu nunca foi ouvido? Ele, não. Esse menino deve estar doido, né? Ele deve estar mentindo, Eu não deve estar estou lembrando, não impressionado. deve estar lembrado, né? Enfim, eu peguei e fiz o depoimento dele, achei o inquérito dele. E eu realmente consegui qualificar quem era aquele cara, né, que eu só tinha um vulgo, né, daquele autor de homicídios, e me surpreendeu porque esse cara não tinha um processo criminal. Esse cara não tinha um mandado de prisão. Esse cara foi autor de vários homicídios, mas ele nunca respondeu um processo criminal. Esse cara era réu primário. Porque todos os inquéritos estavam parados na delegacia. Todos os inquéritos foram remetidos para o Ministério Público como resolvidos. Eles indiciavam ele
ia pro Ministério Público. Só que eles pegavam uma oitiva simples, ouvi falar que quem matou foi tal, mandava pro Ministério Público. Chegava no Ministério Público não tinha elementos para uma denúncia. Claro. Ele manda de volta pra delegacia como requisitório. Quando chega na delegacia como requisitório, ele já foi uma vez, já computou como resolvido. Encaixota. Esse é o problema maior de Pernambuco. Eu falo assim, aí que eu entendi que assim, aqui Pernambuco hoje vive pra mim a prova da teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas foi um experimento feito nos Estados Unidos, de psicologia, que ele fala que a causa da criminalidade não é a pobreza, ela é a desordem, é a impunidade. Se um cara ele mata e ele não é punido, ele mata de novo. Quando ele mata de novo e não é punido, ele mata de novo. E as pessoas que estão ao redor começam a ver que aquilo ali não existe ordem ali, não existe lei. E começa a matar também. Posso fazer o que eu quiser. Pode fazer o que quiser. Anarquia. Anarquia. Então, é isso que acontece. As pessoas que têm que ser presas não estão sendo presas. E por quê? Por falta de efetivo, por... Decisões Não, eu ia até chegar no ponto de interferências políticas. Não, eu não Não. acredito nisso. A gestão, da Polícia Civil, ela exige números fictícios, senão eles ficam cobrando. Tem que fechar o inquérito, eu preciso fechar com 60%, 70% de resolução. Manda o inquérito de qualquer jeito. E o pessoal envia o inquérito de qualquer jeito. Então, assim, foi divulgado até, tantos homicídios que foram solucionados. Ok. Foram enviados o inquérito policial que chegou numa autoria. Quantos desses se tornaram denúncia? Quantos desses foram para condenação? Nossos inquéritos policiais não estão virando denúncia. Por quê, doutor? Porque os inquéritos estão mal feitos. Porque a gestão está cobrando Entendi. números. E números fictícios. Ou seja, a lógica é o seguinte: eu tenho pouco efetivo, pouca condição de fazer um bom inquérito. Mas se eu tiver tempo, é uma relação, uma regra de 3. Eu tenho pouca condição, pouco efetivo, pouco tudo. Mas se eu tiver tempo, eu consigo fazer um inquérito bem feito. Só que aí existe a cobrança de dar o resultado logo, mesmo que seja fictício, então eu encurto esse tempo, não tem como você fazer um inquérito bem Aí que você feito. consegue fechar 10 inquéritos desse autor de homicídio, 10 mal feitos. Nenhum desses 10 inquéritos Claro. vira denúncia. Claro, Melhor, um inquérito bem feito e esse cara preso. claro. Isso eu aprendi no começo meu do jornalismo, com os delegados me ensinando. Eduardo, não adianta, eu posso pegar o cara aqui, que eu sei que ele é o bandido, que ele faz isso, aquilo, outro, eu posso meter 10 milhões de inquéritos para o Ministério Público. Se eu não tiver provas contundentes, robustas, se eu não tiver como quase que obrigar o Ministério Público a oferecer a denúncia, não vai valer de nada o meu trabalho. É E justamente. essa pressão ela chegava como? Pelos gestores, né? Os gestores. Os gestores, eles querem mostrar os números fictícios, Porque mostrar os pro gestores, eles governo, olha, governo, olha quantos homicídios a gente investigou, olha quantos inquéritos a gente fechou, olha quantas prisões a gente fez. É falta de efetivo. Não é culpa nossa. essa pressão chega nos gestores que ele precisa repassar para Não sei toda a se chega, equipe, eu né? acho que eles mesmos que fazem isso e passam por efetivo. Pra mim nunca foi problema, porque realmente é uma coisa que nem eu que falo, né? Eu realmente falo assim, eu não sou parâmetro pra ninguém. Eu gosto muito do que eu faço, então talvez seja o motivo. Mas isso é um Eu fiquei parâmetro. conhecida muito como a Natasha problemática, mas a Natasha é uma máquina. Então, assim, eu sempre falei, inquérito meu não volta. Jamais um inquérito meu vai voltar como requisitório, eu não aceito. E inquérito meu vai pra condenação. Senão eu nem indicio. Então, isso sempre foi meu. Então, assim, é por isso que no Ibura mesmo, que os 3 meses que eu fiquei, no mês seguinte, eu zerei homicídios. Não teve homicídios no Ibura. Então, assim, é assim que se trabalha. Não adianta você mostrar números fictícios e não trabalhar. Assim, depois que eu tive em delegacia de bairro, o que o pessoal faz? Pede em cada delegacia e bairro, eles pedem prisões. Toda delegacia, olha, vocês têm que fazer 10 prisões. E eu te falo, faço um paralelo. Se eu tenho uma loja, tu é meu vendedor, e eu te peço, faça 10 vendas. O que tu faz? Tem As que 10 vender. mais fáceis. Claro, Você não vai atrás das 10 mais difíceis. claro. Então, O que você me pediu foi o número, não foi a qualidade? não foi qualidade? Então, vamos te dar um número. Então, é isso. E hoje o que acontece? E foi isso no cabo que eu falei, não quero mais prisões de fora, porque não adianta você mostrar um número fictício, eu quero a criminalidade aqui. Eu quero que o homicídio reduza aqui. Né? Então, eu sempre falei que meta é consequência de quem trabalha. Quem trabalha bate meta. Então, assim, o que acontece? Que eu vim em todas as delegacias de bairro, o pessoal passa o dia inteiro no BNMP, que é o site de banco, né, Nacional de Mandados de Prisão, dando F5.
F5 atualizando, saiu um mandado de prisão, todo mundo sai correndo pra cumprir esse mandado de prisão. Todo mundo de todas as delegacias. Aí tu chega no local, a família, você já é a quinta, sexta viatura que vem aqui. Chega a esse nível de desorganização, porque Chega. eu achei que era tipo assim, tá, saiu um mandado de prisão pra uma pessoa, esse cara, a localização dele é X, então a delegacia que tá aqui mais perto é essa que vai lá e cumpre. É o que deveria ser, inclusive o que deveria ser, na verdade, o serviço da delegacia de capturas. A delegacia de capturas daqui de Pernambuco não tem Verdade. delegado. Não tem delegado por quê? Porque E todo antes mundo tinha faz o uma boa serviço. delegada, que era a Beatriz Gibson, antes tinha uma boa delegada, que fazia as capturas e não sabia que agora estava sendo delegado, É, não. tá sem delegado faz muito tempo. Tem 4 agentes, e eu falo, todos os outros estados do Brasil, a capturas funciona. Aqui que tá certo. Porque esse serviço que tá todo mundo fazendo é da capturas, não é das delegacias. Até porque as delegacias têm que fazer outro tipo de Outro serviço. tipo de serviço, investigar. Então, o que que aconteceu? Eu estava no Espinheiro mesmo, eu tive 2 casos, 2 roubos, que eu sabia, eu tinha indícios de quem eram os autores, mas eu não conseguia sair para investigar. Para intimar eles, porque o efetivo estava dando F5 no meu NMP. E saindo um mandado de prisão de Itamaracá, ia para Itamaracá, saiu no Cabo, vamos pro Cabo. Não se presta segurança pública na área de atuação. Então, E, assim, eu ia perguntar uma coisa, mas depois eu me lembrei que a pergunta ia ser estúpida minha, porque o que aconteceu com a senhora agora já foi durante essa nova gestão. Eu ia perguntar se essa nova gestão mostrou alguma diferença na maneira de não agir. existe nova gestão, a gestão é a mesma. Pode mudar uma peça ou outra, mas é a mesma Não coisa. muda peça nenhuma. Eles fazem permutas entre eles. É as mesmas pessoas. Nunca mudou. A gestão é a mesma. Eles só fazem rodar ali. É. A subchefe é exatamente quem me perseguiu quando eu estava na delegacia de prazeres no plantão. São as mesmas pessoas. Nunca mudou. Desde que a senhora começou aqui, Desde que eu 2018. comecei em 2018, não mudou a gestão. A gestão é a mesma. Tá. A senhora chegou a apelar até para secretário de Defesa Eu Social. apelei para todo mundo. O que que aconteceu? Que tu falou, realmente não tem como eu estar psicologicamente bem Claro. em tudo isso que eu tô passando, né? Então, ano passado eu fiquei 1 ano afastada de licença psiquiátrica. E eu pensei assim, 1 ano afastada, acho que esse pessoal vai me deixar em paz, né? Não é possível. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a receber 5 notificações de corregedoria absurdas. 2 que a subchefe colocou que eu faltei ao serviço de licença médica. A corregedoria abriu o procedimento e mandou eu me defender. Eu queria saber o que que eu me defendo. Que eu tenho direito constitucional a ter licença médica, ficar doente? Tá aqui o atestado. Tá O aqui. testado RH confirmou que eu estava de licença médica, mesmo assim o procedimento foi aberto. E tá lá aberto. Então, assim, e eu mesmo falo, e ela ainda colocou também outra denúncia, ela fez que eu teria faltado com respeito e subordinação a um gestor da central de plantões, porque ela me transferiu para lá. Só que quando ela me transferiu, eu já saí de licença médica, eu nunca nem me apresentei. Eu sequer conheço aquele gestor. Isso para mim é denunciação caluniosa. Sim, É, sim. eu também não coloquei isso, né? Mas, obviamente, não vão abrir uma corregedoria contra ela. Quando eu cheguei, que comecei a passar por tudo isso, eu falei, pra mim chega. Então, assim, quando tu fala pra mim, Natasha, tu é corajosa de estar aqui, só que eu cheguei num momento que eu não aguento mais. Eu não aguento mais, tenho certeza que eu não quero mais viver isso. E eu nunca tive coragem de pedir exoneração, porque isso pra mim é baixar a cabeça pra esse pessoal. E isso eu não vou fazer. Então, assim, se for pra ser demitida hoje, eu quero ser demitida, mas eu vou sair daqui de cabeça erguida. Então, assim, isso eu não quero mais. Então, ano passado, quando eu cheguei, foi até o Rodrigo que me ajudou. Eu fiz um dossiê de tudo que eu passei, de todos os assédios, relatei tudo. Inclusive, tem um assédio pra mim que foi o mais bizarro, que foi quando eu tava na Rubens e Furto de Veículos. O meu chefe me avaliou bem na avaliação anual para fins de promoção. E quando foi colocado no sistema, ordenaram ele reduzir minha nota porque eu não poderia ser promovida. E colocaram isso, inclusive, formalizaram, falou que ele não era mais competente, que tinha que ser uma avaliação em conjunto, mandaram ir na diretoria fazer uma avaliação em conjunto contra mim e reduziram minha nota para 5,6. Como eu tinha tudo aquilo formalizado, eu liguei pro diretor da RH e ameacei ele, falei assim, ó, você manda a diretora voltar atrás, ou eu vou colocar uma ação de assédio moral contra ela. Porque dessa vez tá tudo provado. Tá tudo formalizado. Elas voltaram atrás, né, inclusive,
pediram para cancelar, né? E considera-se a primeira nota. Mas no dia seguinte, na verdade, ela me apresentou de todas as especializadas. Hoje eu não posso ser mais lotada em especializado, graças a ela. É, Chegou a procurar o governo mesmo do estado? Você chegou a tentar ir na quem? instância? Eu não sou ninguém. Eu sou uma delegada de Goiânia, não conheço ninguém. Então, assim, poucas pessoas que eu conheci, eu pedi ajuda. Rodrigo era uma delas. Então, assim, o Rodrigo sabia desse dossiê, ele me ajudou, falou assim, ó, vou colocar no sistema, ele, Natasha, coloca. Falei assim, ó, sinceramente, na época meu chefe veio falar comigo, falou assim, Natasha, não sabia de tudo isso que tinha passado, realmente, de tudo isso, porque foi um dossiê de 700 páginas, tudo provado que eu tava falando, eu coloquei só as que eu tinha prova material, né? Então, meu chefe falou assim, Natasha, o que que você quer com isso? Eu falei assim, eu só quero que vocês me deixem em paz. Porque assim, eu não tenho mais prazer nenhum na profissão que eu tenho. Eu não gosto mais do que eu faço. E vocês estão me fazendo mal. Então, assim, ou vocês param, ou vocês me demitem. Porque pra mim aqui, chega. Ele tá me abraçou, falou, Natasha, tô com você. Fica bem, tudo bem. No mês seguinte, o que aconteceu? Ele caiu. Depois de 9 anos de gestão, jogaram por ele e falaram assim, tá vendo? Você foi trazer a problemática pra cá pra trabalhar com você, olha o que que ela fez. Enfim, tiraram ele virou delegado adjunto de uma delegacia. E uma pessoa extremamente competente. Foi os poucos chefes que eu vi que trabalhava de segunda a sexta, estava lá e queria fazer uma investigação. Então, assim, aquilo me deixou com muita raiva. E foi naquele dia que eu liguei pro Rodrigo, inclusive, foi, Rodrigo, eu quero desmascarar isso aí tudo. Porque faz tempo que eu contava pro Rodrigo esses números fictícios. E ele falava, Natasha, você tem que contar pro governo, você tem que contar pro governo. Eu falei assim, Rodrigo, já sou perseguida demais, não vou contar, não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Então, nesse dia eu liguei pra ele, Rodrigo, eu quero desmascarar todo mundo. A minha vingança contra esse pessoal é ver vagabundo trabalhando. Eu quero esse pessoal sabendo. Então o Rodrigo começou a me levar nas pessoas que tinham secretários, né, que podiam falar. Eu falei assim, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Né, e começaram a fazer exigências com base no que eu tava falando. Por exemplo, uma das exigências foi, não vai mais valer prisão que for fora da área. E, obviamente, o pessoal, os seccionais começaram a contestar tudo, né? E eu bem quieta, eu falei assim, ó, não quero que falem que foi eu. Pelo amor de Deus, não quero nada em troca. Não fala que foi meu nome, me esquece. Enfim, só que eles sabiam, porque eu e o Rodrigo estávamos interceptados. E eu descobri que o Rodrigo estava interceptado desde janeiro. Então, como eu falava sempre em ligação normal, porque eu não tenho nada para esconder, eles sabiam que era eu e o Rodrigo. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu não acredito que aquela investigação contra o Rodrigo tenha sido imparcial. Até porque uma pessoa que quer ser ouvida, que foi 3 vezes na delegacia, que quer mostrar provas, e a delegada se recusa, alguma coisa estranha existe. Então, assim, foi isso que aconteceu. E quando eles induziram o juiz e o promotor, falando que que eu seria uma pessoa influente, que eu estaria ajudando o Rodrigo na investigação, que não tem nem como eu ajudar, né? Tanto que, assim, isso ficou bem provado, que eles falaram que ele estava atrapalhando nas investigações e pediram prisão dele por continuidade das investigações. Só que no dia seguinte, concluíram o inquérito. Então a investigação já tinha acabado. Então por que... Sim. Tanto que Eu me lembro até dessa história, eu até estranhei também. o que que aconteceu? O próprio juiz que decretou a prisão do Rodrigo foi ele também que revogou. Então, assim, não foi por influência. Foi o próprio juiz que percebeu. E eu estive com o juiz também e contei o que estava acontecendo. Você tem esperança de que essas denúncias sejam vistas e causem algum efeito ou não? Não, Você perdeu a esperança já. com certeza. Porque, só para localizar, essas Vá. denúncias elas se referem ao alto escalão da Polícia Civil de Ao Pernambuco, alto então, escalão né? do governo também. Também, Nós né? estamos falando da Secretaria de Defesa Social. É, eu vou te contar uma história, doutora. Já que a gente está no momento revelações Uhum. aqui, eu estou me identificando muito com a senhora. E Álvaro está na minha vida há menos tempo, mas percebeu um pouco isso. Eu percebo que a senhora tem uma coisa que eu tenho. Nós somos inconformados com injustiça. E nós não somos o tipo de pessoa que, não, eu prefiro evitar a briga do que tá certo. Não, eu quero estar certo. Eu quero estar certo. Eu quero que me respeitem, eu quero que sejam justos comigo. O que a senhora está sofrendo na sua profissão, eu sofro na minha.
Eu sempre fui o cara de bater de frente com um sistema que é feito de maneira injusta para poder, assim, você tem os grupinhos, você tem aquelas panelas, e que você não pode confrontar. Você tem que ser a pessoa que, ó, é assim mesmo e você ficar caladinho e sim, senhor. E aceite. E não é assim que tem que ser. Só que é impressionante, quando a gente se rebela contra isso, você está, por exemplo, na minha opinião, uma denúncia como essa é defender a profissão. Você está defendendo, porque provavelmente outros delegados e delegadas passam por isso Com também. certeza. Então você está lutando para que a coisa seja mais justa com os seus colegas. Só que não é assim que eles vêm. A gente Não. começa a ser visto como um pária, começa a ser visto como uma pessoa que é o problemático, que é o doido, que é, né, o que causa problema. E esse mesmo sentimento que a senhora está tendo agora com relação à sua profissão, eu estou tendo com a minha. Hum. Estou tendo com a minha. Tanto que eu abri esse espaço aqui, que eu digo, não, eu vou ter o meu espaço para fazer o jornalismo que eu acredito que tem que ser feito. Que não é de medo, que não é de estar puxando o saco de governo nem de prefeitura, é de falar o certo. E é muito difícil, porque a gente fica sendo julgado e rotulado, e o sentimento de rejeição da profissão, de rejeição dos colegas é muito difícil. Como é que tá a cabeça da senhora? Não tem como falar que tá boa, né? Não tô bem. É, Eu tomo um monte de remédio, né? Não tem. E faz 4 dias mesmo. Ontem mesmo eu tava no hospital. Não tô bem. Não tem como estar bem. Mas eu falo, acho que a polícia me preparou durante 5 anos pra viver isso que eu tô vivendo. Eu poderia estar bem pior. Como estive pior cada vez que eu sofri um ato ilícito da polícia. Então, assim, eu tive depressão pesada. Tive surtos pesados. Mas hoje eu tô até mais controlada, dentro do possível, né? Mas é isso que eu vou falar. Eu vou enfrentar isso, quero que isso termine logo, mas que seja que a minha demissão, eu vou sair com, pelo menos com a minha cabeça erguida. Eles não vão passar com base naquilo do Rodrigo. Eles tentaram colocar como corrupção pra mim. E foi por isso que eu, inclusive, coloquei no meu Instagram entre meu nome e o cargo que eu sempre sonhei, eu vou ficar com meu nome dessa vez. Eu não vou deixar eles sujarem meu nome de novo. Porque vocês podem chamar qualquer coisa, mas eu nunca fui corrupta. Eu nunca fiz nada errado. E se eu me exponho aqui, realmente procure. Pode procurar. Porque não tem nada que eu fiz de errado. Sentimento de traição também. De quem? Colega de Traída pela profissão, traída pelo. Você investiu para Eu ser delegada, você realmente. estudou, você. Eu falava, eu achava que. Minha mãe falava, achava que seus problemas iam ser bandido, né, Natasha? Eu falei assim, não. Não é. Realmente é um sentimento. Pô, eu queria mudar pelo menos a delegacia onde eu estivesse. Mas quando você vê que você não pode mudar nem a delegacia que você tá, que você não pode trabalhar, não tem sentido. Eu falo assim, a gestão hoje da polícia, ela é o câncer da segurança pública de Pernambuco. Vocês estão fazendo mal para a segurança pública. Então, assim, eu faço um paralelo e realmente esse tempo inteiro que eu fiquei, eu comecei a comparar com outras polícias. Goiás, que é o meu estado, né, de onde eu nasci, até há pouco estava com 290 delegados na ativa e 28 em cargos de administração e gestão. Aqui a gente tem 480. Oi? E 480 delegados na ativa. E 1/3 está em cargo de gestão e administração. Por quê? Assim, eu falo assim, aqui não falta efetivo. Não bastando o tempo que eu passei em Pernambuco, eu odiava Pernambuco no início, mas eu falo, até que eu aprendi, não é o lugar, são as pessoas. As pessoas que estavam em volta de mim eram policiais que me faziam mal. Pernambuco é maravilhoso. Hoje eu amo isso aqui. Eu não queria sair daqui. Mas, assim, eu acho que ele merece uma segurança pública muito melhor do que estão realmente oferecendo. Não tem lógica, eu falo assim, não tem lógica de falar que, o governo. Governo nenhum tem interesse em ter o estado mais um dos estados mais violentos do Brasil. Mas por que esse governo então não faz nada? Talvez porque não tenha conhecimento. público. Talvez porque esteja mal estruturado. Por que que o nosso SDS, um dos poucos estados que o SDS é um delegado federal? Por que o delegado federal tem conhecimento de segurança pública, de polícia civil, de polícia militar? Me desculpa, eu não entendo. Então, assim, eu entendo que realmente passam para ele e ele replica. Mas também, na situação que a gente tá, se fosse um delegado ou um policial militar como o SDS,
não ia mudar muita coisa. É porque Porque não... seria alguém da gestão? E outra coisa, a função, na verdade, não é gerir, a função é fazer o que mandam. É, justamente. E no fim das contas, a criminalidade no estado do jeito que está por conta, consequência desse tipo de gestão que Dessa gestão. existe. Eu não E- tenho dúvida. Isso eu já imaginava. Eu não tenho dúvida É, da disso. gestão. Eu falo assim, todas as lotações que eu estive, eu conheci muito mais policiais, bons policiais e policiais que querem trabalhar e que têm gosto pelo que fazem do que maus policiais. Então, assim, para um policial chegar, doutor, eu quero investigar um homicídio do ano passado. Pode. Realmente é doloroso ter que ouvir isso. Por que antigamente ninguém fazia isso? Oi? E ninguém tem coragem de chegar e falar assim: oi, gente, vocês estão errados? Vocês estão fazendo mal pro Estado. Tu tem também a sensação que eu tenho. Eu às vezes fico com raiva, porque eu acho covardes alguns colegas. Covardes do estilo de, Extremamente. pô, você tá vendo que o negócio tá errado? Vamos lutar junto, pô. Eu tô aqui, eu tô dando a cara a tapa. Vem comigo. É isso que, assim, eu recebi muita mensagem de pessoas falando: ah, eu também sofro isso, eu também sofro perseguição. Recebi muita gente mandando mensagem: doutor, tudo que você tá falando é verdade. Tudo é verdade, o que você tá falando é verdade. Eu falei assim: e por que vocês não têm. Vocês não estão entendendo que nossa tropa é muito maior do que essa gestão? Assim, as pessoas não têm noção, mas é aquela coisa: todo mundo tem medo. Todo mundo sai. Foi o que em 2 anos eu falei assim, eu ficava assim, pô, entre meu cargo e bater de frente, é melhor meu cargo, né? Vou ficar quieta, vou aceitar meu salário e calar a boca. Só que hoje eu não gosto mais do meu cargo, então É eu porque não a tenho mais bússola nada. moral grita mais Né? forte. A bússola moral grita mais forte. Também. A senhora procurou sindicato Sindicato, semana passada eu pedi para me colocarem no grupo de WhatsApp da associação para da narrar ADEP? isso, inclusive da DEP, né? Inclusive eu falo que as delegadas fizeram no inquérito do Rodrigo, inclusive, o pedido de prisão dele foi todo baseado em mim, falando que eu era corrupta, atribuindo uma corrupção para mim, pedindo a suspensão das minhas funções. Eu falo, é esse tipo de delegada que faz o que a gestão quer, que envergonha a nossa instituição. Então, assim, eu quis expor isso na associação, o presidente da associação apagou as minhas mensagens e me excluiu do grupo. A associação de delegados, há 5 anos eu procuro a associação, que eu quero entrar com uma ação, que o pessoal bater de frente contra isso, e eles me recuam. Então, assim, isso aí tá bem claro. Eu fui abandonada pela associação de delegados. Hoje, eu tô sindicada ao Simpol. E o Simpol fez alguma coisa? O Simpol tem me ajudado. De que forma? Eles têm cobrado alguma coisa? Eles têm. Realmente eles estão em campanha de luta salarial, então, mas Sim. eu tô com os advogados do Simpol, que realmente abraçaram o caso e estão lutando, e realmente falam assim, a gente tá indignado com a covardia que estão fazendo com você. E tem gente que pergunta, você tem medo, Natasha, como é que tá? Eu realmente tô tomando minhas precauções, né? Você tá com medo? Claro, né? Eu não tô nem dormindo na minha casa, né? Óbvio. Mas eu acho que fosse para eles fazerem alguma coisa, já tinham feito. Eu acho que essa gestão ela é muito mais covarde do que realmente ter peito de fazer alguma coisa. Então, mas obviamente estou me precavendo da forma que eu posso. Sua família, Natasha. Desesperada. Então, estar aqui, por exemplo, ninguém seria a favor, inclusive os advogados. Eu não falei para ninguém que eu estaria aqui. Estão descobrindo agora. Obrigado pela confiança. De nada. Mas é uma coisa que todas as vezes, aos 5 anos que eu tive problemas e eu tentava procurar pro pessoal, gente, o que que eu faço, o que que eu faço? Cada um me falava uma coisa diferente. E eu não conseguia fazer nada. Há 5 anos a polícia tá acostumada a me bater, eu apanhar, eu dar um grito e sair de licença. Então, assim, até minhas amigas falaram, Natasha, você tá fazendo tudo ao contrário do que a gente achou que você ia fazer. Eu falei, realmente. Porque dessa vez eu não quero ouvir a opinião de ninguém. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque ninguém tá vivendo o que eu vivi. Ninguém viveu nada do que eu vivi. Então, assim, eu não vou. O que que adianta? Ah, eu vou conseguir reverter isso na justiça? Vou. Mas o que que adianta? Mês que vem vai ser outra perseguição. Eu estive no plantão de prazeres, a corregedoria batia lá no mesmo dia 3, 4 vezes, só pra saber se eu tava lá. Então, assim, eles não vão parar. Eles nunca vão parar. Eu não quero viver isso. E como é que você vai fazer? Porque, veja, você tem uma profissão, você tem uma formação, você investiu nisso tempo, dinheiro, sua vida. Se você for exonerada, o que você vai fazer? Não sei. Não pensei nisso.
Mudo de país, mudo de estado. Não sei. Vou descobrir. Só sei que isso aqui que eu tô vivendo, eu não quero mais viver. Eu não vou viver mais isso e não vou sair como errada. Então, eu não vou pedir pra sair e quiser me demitir, vai me demitir. Mas eu vou sair daqui de cabeça erguida. Porque eu nunca fiz nada errado. Você que tá em casa, tem uma coisa que eu sempre fiz. Eu comecei a trabalhar com polícia. Tá com calor? Um pouco. Eu comecei a trabalhar com polícia em 2001. E uma coisa que eu sempre fiz foi, nas minhas entrevistas, até delegados pediam para eu entrevistar os bandidos lá, porque eu conseguia arrancar dos bandidos as informações. E eu olhava sempre muito no olho. Eu sempre gosto de olhar muito no olho, porque você percebe quando a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Então, eu vou passar aqui para vocês. A senhora percebeu que eu estou olhando bem no olho da senhora há muito tempo. E eu estou vendo aqui uma pessoa que está muito segura do que está falando. Muito segura do que está falando. Não está titubeando em falar as coisas. E que nitidamente está ferida. A senhora está ferida. Dá para perceber isso. Deve estar aí uma mistura de traição, de decepção, de... E muitos sentimentos. Não, é porque... Eu vou falar aqui a palavra que eu sempre falo. É foda. É foda. O sentimento que eu tenho com minha profissão, por exemplo, é foda. Você investir anos da sua vida numa coisa e isso acontecer e ninguém ter a coragem de se levantar junto com você para poder defender o certo. É foda. E me lembrou muito também um caso que aconteceu comigo antes de eu entrar na profissão, no mercado do jornalismo. Antes eu trabalhava no comércio, como operador de caixa. E o último mercado que eu trabalhei, graças a Deus, foi um ano certinho para nunca mais na minha vida. A única coisa que fizeram de bem para mim foi terem me demitido. Porque Você sofreu assédio também. perseguição na cara de pau dura de uma forma muito bruta. Por quê? Porque uma encarregada, que nem tá lá mais na loja, tá em outra loja de outra empresa, que invade lá para as comportas do inferno, Sim. é, É ela bom se que ele tira, ele quebra o ambiente O pesado, ambiente. entendeu? É. o que é que acontece? Ela simplesmente fazia muita piadinha, muita graça em público, comigo e até com uma amiga minha, até que um dia eu simplesmente estourei e disse: eu exijo respeito. Levei uma advertência por isso. E aí, na advertência, ela ainda veio querer impor a culpa pra cima de mim. E eu disse: a culpa não é minha, é sua. Se você quiser, a gente vai na justiça, mas eu não vou carregar essa culpa. Mas é esse o sentimento, tirando E, as proporções, é o sentimento da delegada. Só exatamente. que o problema do ferimento que ela tá aí no coração dela, que é visível, é porque, tipo assim, porra, eu só quero trabalhar, eu só quero me dedicar, eu tô sendo injustiçada Quero fazer o meu e só. ninguém tá me defendendo. Justamente. E ninguém tá me defendendo. E o mais grave é Então, você fazendo certo e você ainda está sendo perseguido e taxado como errado. ó, deixa eu passar pra senhora, pra acalentar o seu coração aqui. O Carlos Alcântara tá colocando aqui, manda um abraço pra delegada, a gente tá com ela. Rosa Vale, que tá sempre com a gente. É uma vergonha o que tá acontecendo. Estão acabando com a carreira de uma pessoa e ela não tem a recorrer. Então, assim, muitas pessoas aqui, Alisson Alves dizendo que a senhora tem o apoio. Foi muito bom a senhora ter vindo aqui. Acho que a maioria dos nossos telespectadores não conheciam essa história e só viram uma matéria que saiu lá no Sim. JC e tal, que a senhora conversou com o pessoal, mas que era muito ampassando da gravidade da coisa. Eu aqui, enquanto jornalista, só me resta fazer uma coisa. Enquanto jornalista, depois eu vou falar como cidadão. Vamos procurar a corregedoria. Eu quero respostas da É o SDS. nosso papel de jornalista, né? Não, e eu vou cobrar. Veja, eu tenho uma delegada, as denúncias são sérias. Ela está visivelmente, enquanto jornalista estou falando isso, visivelmente, desabafando verdades aqui. Não tem kikiki comigo. Eu já escutei isso de outros delegados, de outras vezes, e agora nós precisamos de uma resposta. E não é uma resposta do tipo assim, ah, não, eu quero uma resposta direta, Concreta. concreta e direta.
Nós vamos mandar um e-mail, vou falar com a SDS e eu quero saber da SDS o que é que vai ser feito com o caso da delegada Natasha Dolce. As denúncias que ela está apresentando, ela vai pelo menos ser ouvida com relação à denúncia de assédio, ela vai pelo menos ser ouvida com relação à denúncia de perseguição. E que tipo de cuidado é esse que o governo de Pernambuco, governado por mulheres, está tendo com uma mulher? Porque eu estou vendo uma mulher na minha frente aqui que está nitidamente se sentindo só. Nitidamente se sentindo só. Chega a ser constrangedor o quanto essa mulher está aqui, tendo força para falar e se sentindo sozinha, num governo que é gerido por mulheres. Então, assim, vamos botar esse corte no ar, inclusive, gente, tá? Porque eu quero cobrar a governadora de Pernambuco, que é mulher, a vice-governadora de Pernambuco, que é mulher. Vocês precisam, ao menos, proteger o direito dessa mulher que está aqui de ser ouvida. Pelo menos acolher essa mulher nas denúncias que ela está fazendo. Ela está denunciando aqui que foi assediada por homens, pelo que eu entendi, mais de um. Sexualmente. E que, inclusive, sofreu retaliações por ter dito não. Eu acho que a governadora de Pernambuco e a vice-governadora não defendem um Estado que tem esse tipo de machismo e que tem esse tipo de atitude com a mulher. Então, a cobrança vai vir a galope. Eu não chamei a doutora aqui para explorar qualquer tipo de coisa dela. Eu chamei porque eu quero que ela tenha o direito de falar o que ela tem para falar e para que eu tenha armas para cobrar. Então agora, Álvaro, quando acabar o programa agora, nós já vamos mandar um e-mail, nós já vamos falar com o SDS, vou acionar a assessoria do governo e eu quero respostas. Vamos pegar o teu caso, doutora, e aí eu posso lhe garantir o seguinte. Nós vamos atrás de resposta. Se isso vai andar algum tipo de investigação, eu não sei, porque eu não tenho esse poder. Eu não acredito. Eu sei que a senhora não acredita, a senhora está nitidamente decepcionada. Inclusive, eu vi que a senhora segurou a emoção algumas vezes aqui, porque não deve estar sendo fácil. Conte comigo. Obrigada. Conte com esse espaço jornalístico para isso. Eu só quero recapitular o seguinte. As denúncias de assédio moral, de assédio sexual, e tem um monte de mulher que fala de feminismo, de não sei o quê, de sororidade e o escambau. Cadê a sororidade agora? Tem uma mulher que está aqui, enfrentando uma câmera, enfrentando um jornalista que ela nunca conheceu ao vivo, e denunciando. É isso, isso e isso. Deputada Gleide Ângelo. A senhora achou que eu esqueci da senhora? Não vou esquecer, não. A senhora é uma delegada, uma ex-delegada, que hoje é deputada. A senhora tem uma delegada aqui pedindo socorro. A senhora vai defender essa delegada. A senhora vai pelo menos ouvir essa delegada. A senhora vai acolher essa delegada. Porque as denúncias são muito sérias. E a senhora é uma ex-delegada. E agora é deputada estadual. A senhora pode fazer alguma coisa e deve. Então estou conclamando aqui. Estou chamando para o pau. Governadora de Pernambuco. Vice-governadora de Pernambuco. Vou botar na história. Secretário de Defesa Social, doutor Alessandro. Está na mesa que é denúncia. Deputada Gleide Ângelo. Vamos cobrar a resposta de todos vocês. E eu incluo também aí, Edu, também a alta cúpula da Polícia Civil também. A alta cúpula é o seguinte, Álvaro. Álvaro, vamos deixar a coisa clara. Nós não estamos falando de segurança aqui. Estamos falando de política. Nós estamos falando de corrupção humana. O pesadelo de um corrupto é um honesto. Eu passo por isso. Quando eu abro a boca aqui para dizer que tal televisão está comprada porque está recebendo verba de governo, etc, etc e tal, eu falo porque eu sei. E se me desafiar a provar, eu tenho prova. Eu tenho papel para provar isso. Eu sou o pesadelo dos corruptos na minha área. Ela está sendo o pesadelo dos corruptos na área dela. O que é que se pode fazer com corrupto? Exclui. Quer dizer, com um honesto? Exclui.
É melhor. Foi isso que o secretário fez. Suspendeu as minhas funções, pediu para eu entregar minha arma. Inclusive, vou entregar hoje. Bizarramente, que eu falo que eles rasgam a lei, eles suspenderam minhas funções, mas pediram para eu comparecer diariamente no RH e lá permanecer durante todo o expediente. Se eu tô suspensa as funções, eu queria saber por que que eu compareço lá diariamente. Eles vão me colocar num banquinho sentada refletindo na vida? Isso foi até ontem a juíza concedeu tutela de urgência, suspendendo isso, até porque é absurdo eu que já fui responsável por várias prisões, todos os dias, no mesmo horário, me dirigir ao RH sem minha arma. Isso é colocar em risco a minha integridade física. Totalmente. Principalmente as denúncias que a senhora está fazendo. Justamente. Totalmente. Claro. Então, assim, tem lá uma portaria mandando fazer isso. Então, por isso que eu falo assim, não existe prisão legal nenhuma se eu tô com as minhas funções suspensas, que me exija que eu esteja no órgão policial todos os dias. Por isso que eu falo assim, eles rasgam a lei e fazem o que querem. E é isso que a corregedoria faz também. Governadora, vice-governadora, as senhoras têm que fazer alguma coisa. Deputada Gleide Ângelo, vocês são mulheres. Vocês vivem bradando que agora Pernambuco está governado por mulheres e que é etc, etc e tal, sororidade e todos esses mimimis que tem por aí. A hora das senhoras agirem agora. Eu tenho uma delegada aqui pedindo socorro. É uma mulher. É uma mulher que nós sabemos que é uma profissão que a maioria é de homens, que agora estão tendo um pouco mais de espaço, mas que existe sim o assédio, que a gente sabe que existe. Sabe que existe. Ela está denunciando isso e dizendo que está sendo perseguida. Vocês precisam abraçar essa mulher que está aqui na frente. Vamos cancelar o resto de assuntos do programa de hoje. Tá? Doutor, enquanto cidadão, eu preciso agradecer a senhora pela coragem. Agradecer a senhora por fazer, inclusive, coisas que eu faço e que sou também taxado como doido, como etc. Nós não estamos errados. Isso eu sei. Nós não estamos errados. A diferença é que nós somos poucos que têm coragem de gritar e mostrar o que está errado. Não perca a fé, não. E qualquer coisa, conte com a gente. Fale comigo. Eduardo, aconteceu tal coisa, eu quero divulgar. Eduardo, eu vou dar espaço para a senhora aqui. Agradeço muito. E eu quero fazer um pedido aí, uma orientação, não um pedido, uma indicação aos meios de comunicação. A senhora vai entregar sua arma hoje. Bom, vocês podem aí tentar fazer uma entrevista com a doutora Natasha. Vocês podem fazer o papel de jornalismo. Dispor essas denúncias. Chefes de jornalismo que são mulheres. Tem uma mulher pedindo socorro aqui. Repórteres mulheres. Tem uma mulher pedindo socorro aqui. Hora de agir agora. A hora de agir agora. Álvaro, obrigado. Não vamos terminar com brincadeira hoje, porque a coisa é A séria. gente vai agora pedir entrar em As contato notas com a- agora. Acabou o programa agora, já vamos mandar os e-mails, tá? Não engasgue, não. A coisa é séria. Doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela coragem de colocar. Não, é minha função. Não deve estar sendo fácil para a senhora, mas ainda tem um doido no mundo que pode ajudar. Viu? Obrigado. Obrigado, de verdade. Gente, estamos terminando o Giro na Pauta de hoje. Hoje um programa bem jornalístico e vamos dar seguimento a essas denúncias, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.